Eu queria relembrar aqui alguns pontos com você. A falta de conhecimento. Lembra que Osés falou? O povo foi destruído por quê? Faltou conhecimento. A falta de conhecimento leva à destruição. Por favor, guarde isso. A falta de conhecimento conduz à destruição. Lembra de Jó? Lembra do meu estudo de Jó? Nós entendemos aqui, descobrimos aqui, que Jó sofreu desnecessariamente. Isso arrepia alguns crentes. Porque é lindo dizer, né, que Jó tinha muita fé. É lindo dizer que Jó, né, lançou-se à terra e adorou, e falou para todo o inferno escutar: nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. Tudo isso é verdade. O que esqueceram de contar para você? Que Jó sofreu desnecessariamente, não precisava sofrer. Capítulo 3 diz claramente, Jó disse, não foi outra pessoa, ele disse: porque nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. E ele diz também: porque o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. O medo abriu portas de destruição. Por quê, pastor? Porque o medo é capaz de barrar, de anular a fé. É a única coisa que consegue ser paralelo da fé, é o medo. A fé traz à existência o que não existe, o medo também. Enquanto a fé traz coisas boas de Deus para nós, o medo abre portas espirituais para destruição. E eu estou falando do medo quando no sentido espiritual, não no sentido natural. Amém? Amém? Não no sentido natural. Por exemplo, nós precisamos do medo no dia a dia. O que acontece? Deixa eu ver aqui uns caboclos que eu falei essa semana, uns camaradas. Quem anda de moto? Levanta a mão. Quem anda de moto? Cíntia, Vitória, Juninho, tá? É mesmo, é verdade. Cintiane. Quem mais? De moto, quem anda de moto? Mesmo que você não tenha moto, mas sabe andar de moto. É mesmo, poxa, não. Tá? O que acontece com esse povo, irmão, nos primeiros dias de andar de moto? É um cuidado, meu filho. É devagarinho. Parece até aquela música, né? Antigamente, é devagar, devagar, devagarinho. Bem tranquilo. 3 anos depois, meu filho. 3 anos depois, tem um espacinho deste tamanho. Olha só, aqui, ó. Deste tamanho. Entre a lombada e o meu fio. Onde é que a pessoa quer passar? Ali. Para chegar logo. Como se diminuir 2 marchas, 3 marchas, no final das contas, fizesse uma grande diferença. Sabe? Mas é legal. Sabe? É emocionante. E tem gente que faz o quê? Bota de lado e acelera. Zum! Passa ali que é uma maravilha. Até um dia dar ruim. Até um dia errar o cálculo e bater no meio fio e deixar um bocado de pele pela estrada. Aí o medo volta. De certa forma, nós precisamos do medo para manter um certo cuidado. Por exemplo, se você vai dar um remédio de tarja vermelha ou tarja preta para alguém, o medo, cuidado, medo no sentido de cuidado, tá? Não é falando de nada patológico. Faz você ler a bula com mais atenção, faz você perceber quantas gotas tem que dar, tá? Você não vai pegar, por exemplo, né, vai dar um remédio que é para dar 3 gotas e você vai dar 40. Você não vai fazer isso. Você vai, sabe, tomar cuidado. Eu perguntei uma vez a uma pessoa, e eu queria que você perguntasse de novo. Alguns já me ouviram, então vão saber, mas quem não vai aprender isso hoje. Pergunte aí para o seu irmão, qual a diferença entre remédio e veneno? Qual a diferença? Tá? Dependendo do produto, a dosagem. É a dosagem. Aquilo que foi feito para curar pode ter, né, resultado inverso.
se você não obedecer o que está escrito lá. Então, é preciso ter um certo cuidado. Mas quando o medo é excessivo, quando o medo ele ultrapassa, sabe, os níveis normais, naturais e aceitáveis, a pessoa começa a abrir portas espirituais na sua vida, certo? Porque ela vai começar a ter medo, e aquele medo impede a sua fé. E foi o que aconteceu com Jó. E por que aconteceu? Porque ele não tinha conhecimento. Quem disse isso, pastor? Jó. Se quer discutir, tem que discutir com ele, porque foi ele que disse, não eu. Capítulo 42 de Jó, ele diz bem claramente lá: porque eu te conhecia só de ouvir falar. Conheci de vista. Disseram que tem um Deus aí poderoso, e ele passou a ter respeito. Alguém, avô, avó, sei lá, tio, tia, sabe aquelas pessoas antigas que diziam: vai orar, menino, veste a camisa para sentar na mesa do nosso Senhor. Sabe? E você cria aquele hábito, mas não porque conhece a Deus intimamente, não porque tem experiências pessoais com Deus. Jó não tinha. Quando ele teve, sabe o que ele disse? Me arrependo no pó e na cinza. Porque antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele contemplou Deus, a bondade de Deus, e ele entendeu diferente. Falou: cara, está tudo errado, esse negócio está tudo errado. Deus não é isso. Ele achava que era Deus que queria aquilo para ele. Por isso não reagia. Por isso, sabe, reclamava. Porque tem gente que acha que Jó, você só leu o capítulo 1 de Jó, irmão. Ou então só ouviu os hinos. Só pode ser. Tem gente que eu acho que só leu o capítulo 1 e os hinos. Não leu o restante. Porque se você ler pelo menos até o capítulo 3, você vai ver que a paciência dele acabou-se bem ligeirinho, viu, meu filho? Bem ligeirinho. Porque você aguenta um dia, aleluia, ai, glória a Deus, ui. Você aguenta 2 dias, 3, passa 15 dias com isso para tu ver. Tá? Se no 15º dia chegar alguém lá e dizer assim: irmão, vamos orar. E fala: olha, orar não. Eu já orei, eu quero é milagre. Bota a mão aqui e tira esse troço aqui de mim, negócio de orar. Imagina se a pessoa diz assim para você: é assim mesmo. Não tem gente que vai na casa dos outros dizer isso, né? É assim mesmo. Irmão, um conselho para você. No dia que você descobrir que alguém está em luto, pelo amor de Deus, não diga para a pessoa que é assim mesmo, não. Que é a coisa mais sem noção que você pode dizer para alguém. É assim mesmo. Resolve isso, resolve, menino. Pense no alívio que a pessoa tem de ouvir. Você vai ver no olho da pessoa que ela vai olhar para você. É assim mesmo. Olha para o seu irmão aí. Tá? Vai lá, visita a pessoa com dengue. Tudo doendo, dá os olhos. Aí tu chega lá e fala assim: meu irmão, tenha fé, é assim mesmo. Vai lá para tu ver se resolve alguma coisa. Não resolve, meu irmão. Então já não tinha conhecimento. Na hora que ele teve conhecimento, ele descobriu que não precisava sofrer, que não era vontade de Deus. Irmãos, capítulo 2, não longe não. Capítulo 2 diz claramente: e saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé ao alto da cabeça, ou do alto da cabeça à planta do pé. Satanás, não Deus, Satanás. Só que Jó não sabia disso. Ele achava que era vontade de Deus. Aí aguentou. Depois vai ver se ele aguenta mais. Vai ler. Leia lá o capítulo 9 para você ver Jó dizendo assim: por que me quebranta sem causa? Está de saco cheio. Ele está achando que é Deus que está fazendo isso. Quando ele descobriu Deus, ele falou: cara, que bobeira que eu dei. Ele não disse isso não, tá? É só eu conjecturando aqui. Mas ele disse: eu me arrependo no pó e na cinza. Amém, irmãos? Segundo, conhecer a verdade leva à libertação. Olha o caso de Zaqueu, irmãos. Jesus chega para pregar na casa de Zaqueu, e depois de ouvir a pregação, não teve pedido de Jesus nenhum, não. Zaqueu se levantou e disse: Senhor, eis que resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele se libertou do espírito de avareza.
Ele se libertou daquela ganância que ele tinha. E ele disse, a metade eu vou dar aos pobres. E da metade que sobrar, eu vou pagar 4 vezes mais quem eu roubei. Você sabe dizer para mim quanto ele roubou? Por quanto tempo? Terceiro, a verdade leva à santificação. Olha que exemplo lindo o de Maria de Magdalã, Maria Madalena. 7 demônios, diz a Bíblia, conheceu a verdade, conheceu Jesus, e esses demônios foram expulsos da vida dela. A mulher ficou livre, ficou liberta. Amém? Quando você conhece a verdade da palavra de Deus e aplica isso na sua vida, irmãos, a libertação. Quarto, a verdade é a palavra de Deus. Eu fico lembrando da mulher de Samaria, a samaritana. Ela ouve Jesus e sabe aquele momento lindo, uma das pregações mais lindas do Senhor Jesus, e após ouvi-lo, ela volta para Samaria e ela começa a falar lá, dizendo, olha, tem um cara aí, profeta, porque ele contou tudo da minha vida. A palavra de Deus para ela foi uma coisa muito forte. Ela não precisa de treinamento, ela não precisa de incentivo, ela já sai dizendo de Jesus, e daqui a pouco a cidade todinha está alvoroçada, ouvindo a palavra de Deus. A mulher se torna uma evangelista. Amém? Viu, evangelistas? Glória a Deus. Eu queria falar um pouquinho, irmãos, sobre alguns exemplos de falta de conhecimento. Exemplos de falta de conhecimento que tentam justificar os erros. Por favor, quem está anotando, tente anotar isso. Senão os obreiros ajudam depois. Eu vou falar, eu queria que você levantasse a mão se você já ouviu isso. Já ouviu o texto, o versículo bíblico que diz assim, olha, vinde a mim como estais. Já ouviu? Já ouviu, irmão? Pergunta, irmão, onde é que está na Bíblia isso? Onde? Capítulo e versículo, onde é que está? E se eu disser para você que não está? Engraçado os olhares de vocês. Não está. Não está na Bíblia. O povo fala assim, né? Que a palavra de Deus diz, vinde a mim como estais. Não diz isso. Nunca disse. Isso é inventado para tentar justificar o erro. Ou seja, o que você tiver, venha. Deus entende você. Deus te aceita. O que está escrito, pastor? Mateus 11, 28 está escrito, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos os que estáis, e não vinde a mim como estáis. Isso pode ser entendido de uma forma até parecida para algumas pessoas. Não, eu não preciso me converter para vir. Eu venho e aqui me converto. Tudo bem, dá para aceitar isso. Mas e aqueles que pensam assim, não, Deus me entende, Deus sabe como eu sou. Ele já me chamou assim. E nunca mudam. Usam isso como desculpa para não mudar. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Sim. Repete comigo. Não existe esse negócio de Deus me aceita como eu sou. Não existe. Foi inventado para tentar anular a conversão. Não existe. Deus me aceita como eu sou. Pastor, e o que a Bíblia diz? Ela diz, aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas não pode ser descartado o ensino de Jesus que disse, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, ou seja, quer se transformar em discípulo, quer de fato sair da religião e passar a viver Cristo de verdade, quer ser discípulo de Jesus, ele disse, primeiro, negue-se a si mesmo. Já anula esse negócio de Deus me aceita como eu sou. Ele está dizendo, negue-se. Negue.
Negar significa dizer não à própria vontade, nesse sentido de pecar. Não, negue-se a si mesmo. Ele diz, tome a sua cruz. Por favor, irmãos, eu sei que eu faço isso, é chato. Eu sei que é chato, descobri que é chato, mas faça. Queria que você perguntasse ao seu irmão, irmão, disseram para você que tem uma cruz para levar? Disseram? Não, pastor, Jesus já levou. Não tem não, cruz não. Pois tem. Ele, Jesus disse, você vai negar a si mesmo, já é difícil. Porque tem hora que a gente dá vontade de fazer cada coisa doida, irmão. Dá. Tem umas vontades meio doidas que aparecem assim. E você dizer não àquilo requer muito sacrifício. Requer muita força. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse, deixa a cruz e siga. Ele disse, pegue a cruz e siga-me. Você vai segui-lo levando a cruz. A sua. Não é de ninguém, é a sua. Tem umas cruzes aí que vem na sua vida, mas foi o capeta que botou. Não é isso não. É a sua cruz. Não é aquele que quer botar para você carregar, que é dos outros. Não, é a sua. Tá certo? Amém? Não existe vinde a mim como estáis, e vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Segundo, já ouviu essa história? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Irmão, tem gente que diz que está na Bíblia, irmão. Como é que pode? Pastor Lobão, quando eu estou dizendo isso, dá uma agonia tão grande em mim, irmão. Eu tento me controlar para não dizer nada não, mas dá uma agonia. Sabe quando você tem a certeza que a pessoa não lê a Bíblia? É quando ela diz essas coisas. E tem crente que diz pregando, sabe? Já vi, pregando. A palavra de Deus diz, o cair é do homem. Eu tenho vontade tão grande quando eu estou perto. Aonde está escrito? Diz aí. Só para ver o perreio. Diz aí o texto, onde é que está escrito isso? Cair é do homem, levantar de Deus. Tá não, pastor? Tá não, meu filho. Olha como a gente precisa de conhecimento. Isso não está na Bíblia. Isso o cair é do homem, levantar de Deus é um entre muitos. Tem variações dele também, que o povo bota. E a maioria das vezes é para justificar os próprios erros. Para justificar os próprios pecados. Irmãos, quem justifica os nossos pecados é Jesus. Não nós. Não tente inverter as coisas. Sabe, essa coisa de tentar se justificar diante de Deus é a pior coisa, a pior escolha que você pode ter. O que está escrito, pastor? Em Romanos capítulo 14, anote isso. Romanos capítulo 14, verso 4. A Bíblia diz, quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Olha a ênfase que o texto dá. Não é a queda, mas é o firmar. E o povo dá ênfase à queda, já viu isso? Cair do homem. Ou seja, é normal cair. É normal pecar. É normal desbandalhar. É porque a carne é fraca. A carne é fraca é outra, que eu vou falar sobre ele. Tá? Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Cadê que o povo fala isso? Cadê que o povo fala isso? Amém? Você está entendendo? Sim ou não? Sim. Diga comigo, não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Licença para pecar. Viu, carapada? Não existe licença para pecar. Peca porque é pecador. Porque gosta do pecado. Porque é prazeroso. Se pecado fosse ruim, ninguém pecava. Pecado é prazeroso, pecado gera prazer. Gera prazer. E prazer é uma coisa que nós temos tendência a querer. O vício nada mais é do que uma satisfação de prazer, irmãos. Um prazer satisfeito é o vício. É o vício. Engraçado que há como se viciar em coisas banais, como mentir. Olha para o irmão aí. Vê se a pessoa tem cara de mentiroso, mentirosa. Irmão, tem gente que mente que não sente. Tem pessoas que se contar 10 vezes a mesma história, serão 10 versões diferentes e nenhuma delas corresponde à verdade. Por favor, eu sei que
histórias, historinhas mesmo, de piada, essas coisas, é arriscado a gente mudar uma coisa ou outra, porque a gente esqueceu uma parte, não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de versões do que aconteceu. Isso é uma coisa tão pesada que tem pessoas que conseguem construir histórias para tentar justificar sua própria existência. Sabe? Aquela coisa de... Não, porque eu fiz um curso, olha, meu irmão, eu fiz um curso de não sei o que mais lá. A pessoa precisa disso para que se sinta importante. Você pode dizer para o seu irmão aí, para sua irmã, fala, não precisa disso. Quem gosta de você, gosta de você. Quem gosta de você, gosta de você. Não é dos seus cursos. Tá? Imagina, irmão, se as pessoas fossem gostar de mim por teologia. Pergunta para o teu irmão aí, o que é iconoclasta? O que é iconoclasta? Pergunta para o teu irmão assim, para que serve exegese? O que é soteriologia? O que é pneumatologia? Imagina se eu fosse esperar que você gostasse disso, porque são áreas que eu estudo. Isso lá te interessa? Irmão, pastor, pneumatologia. Ele fala, não, meu tá cheio. Entende? Você está me entendendo o que eu estou falando? Você não precisa querer parecer maior do que você é para conquistar respeito. Não é assim que se conquista respeito. Claro, eu valorizo muito estudo, tá? Eu valorizo demais o aprendizado. Eu sou uma das pessoas que gosto muito de dar valor ao que eu aprendo, mas não para tentar crescer na frente de ninguém. Sabe? Não precisa disso. Não precisa. E tem gente que gosta. Já viu gente? Eu fiz um curso. Grande coisa. Quando tu morrer, o bicho come do mesmo jeito. E ele não quer nem saber quantos PhD tu tem. Não precisa. Cresça para a sua satisfação, para o seu prazer. Cresça para que você possa ter uma vida melhor, mas não para querer impressionar ninguém. Pelo menos eu não quero. Dou nem valor, porque a pessoa chega com muita história. Não, porque eu sou amigo. E daí? Eu sou amigo de Jesus. Eu sou amigo do prefeito, do governador, do presidente. Eu sou filho do rei. Não, porque eu entrei no palácio. Bom, eu tenho uma casa já própria, não é nem financiada. Um lugar onde as ruas são de ouro e de cristal. O teu reboco lá de quê? De gesso finíssimo. E o teu? Ouro puríssimo. Sai pra lá, rapaz. Você tá entendendo o que eu tô falando? Não precisa. Se você identificar isso em você mesmo, busca ajuda. Busca ajuda, alguém que te ajude, para que você possa entender que as pessoas têm que gostar de você pelo que você é, e não pelo que você aparenta ser. Diga graças a Deus.